derrotas consecutivas, quebra de tabu, declarações polêmicas sobre jogadores do elenco e indiretas para a diretoria. Esse é o início do técnico Mano Menezes na temporada 2024. As perspectivas foram grandes, né? Pelo menos no primeiro momento se sonhou bastante alto. Na verdade, eu vejo todo dia que as pessoas que assumiram o Corinthians continuam sonhando. A realização das coisas está dentro de um processo que envolve a realidade momentânea que o clube atravessa. O treinador chegou em setembro do ano passado, estava sem clube e assinou com o Corinthians até dezembro de 2025. Segundo Augusto Melo, não era o nome que ele escolheria. Existiu uma polêmica no qual eu dei uma entrevista. Polêmica para eles criaram isso, eles fizeram um corte para tentar manchar nossa imagem, dizendo que eu não trabalharia com o Mano. Ao contrário, o que nós criticamos foi uma forma de contrato errado. Em 2014, Mano Menezes passou por uma situação parecida. Ano de reformulação que começou com 4 derrotas no Paulista, para o São Bernardo, Santos, Ponte Preta e Bragantino. Naquele ano ele conseguiu ajustar a equipe, terminou bem no Brasileiro e classificou para a Libertadores. Mas essa passagem do Mano Menezes tem peso diferente. Além de não ter sido a escolha do novo presidente Augusto Melo, diretoria e comissão técnica não estão em sintonia por alguns motivos. O principal deles, contratações. Mano Menezes vem cobrando a chegada de reforços, enquanto a diretoria quer ver resultado em campo. A matemática não mente, né? Você sabe que saíram 12 jogadores e entraram 3 jogadores no grupo. Então é óbvio que nós estamos passando por um processo que esperávamos todos tivesse sido acelerado mais. Eu sei que os resultados todos querem para agora, né? A gente é que tem que ter a cabeça no lugar. Como tem contrato até o final de 2025, Mano Menezes se assegura em uma multa milionária. Em caso de demissão, chegaria a cerca de 20 milhões de reais. O Corinthians teria que arcar com todos os salários do treinador até o final de 2024, o que hoje atrapalharia muito nas finanças do clube. Por isso, demitir o treinador nesse início de ano não está nos planos da diretoria, que precisa usar a receita para trazer os reforços, que o novo presidente disse à torcida que traria. Temos que alterar aquele ditado, Fernando Praz. Aqui se fala, aqui se paga, né? Porque realmente esse canto da torcida para a presidência é em função da promessa, que era deixar de ser coadjuvante, voltar a ser protagonista. Acabou o domínio da concorrência e tudo mais. A farra. A palavra é a farra. Fernando Praz, ouvindo a reportagem da Lili Nascimento, que disse o Mano, os jogadores ali do seu lado, tem um cara que você travou grandes batalhas no gol, o Cássio, a gente já viu ele se manifestando também. Como é que você está lendo esse momento corintiano? Assim, são as declarações do presidente, diretor de futebol na época, não deixam dúvidas, né? Em relação a acabou a farra, assim, traz uma responsabilidade muito grande, porque a gente está falando hoje ele nominou 2 clubes que hoje estão num patamar acima, né? São os 2 principais clubes do Brasil em termos de conquista, em termos de condição financeira. Então tem que se trabalhar muito para chegar no patamar desses 2, que é Palmeiras e Flamengo. A questão da entrevista do Mano, a gente às vezes tem dificuldade de entender se é uma alfinetada ou se é um apoio, mas daí a gente começa a juntar as coisas, né? O Mano fala que, não com essas palavras, mas que se esperava muito e que as coisas não aconteceram no ritmo que se esperava, mas que a diretoria que chegou continua sonhando. Isso. Aí o Cássio vem depois e fala que ele não vive de sonho, vive da realidade. Eu acho mais uma cutucada, um recado, do que propriamente um botar panos quentes, né? Pelo menos essa é a leitura que eu faço, porque juntando várias declarações e tentando trazer para um contexto do Corinthians hoje, a mim, pelo menos, me dá essa impressão. Quero te ouvir também, André, pegando outro no que disse o Praz, de como eu joguei pro Praz, mas acrescentando o que estava na reportagem da Lili, a história da multa, de gente já falar de troca de técnico, que me parece
o menor dos problemas do Corinthians, muito pelo contrário, agregar um outro problemaço, mudar nesse momento. As caixas de ressonância habituais já aumentaram o tom de algumas críticas ao Mano Menezes desde que o jogo de ontem terminou. A gente viu aí uma manifestação tímida de uma parte pequena do público presente à Neoquímica Arena, fazendo aquela crítica com uma musiquinha pro presidente Augusto Melo, que é quem toma a decisão, que é quem criou a expectativa impossível, que é quem construiu o cenário de um time que não teve jogadores em algumas rodadas desse estadual para completar o banco de reservas. Banco de reservas que só ficou completo ontem por causa da presença dos jovens do time que ganhou a Copinha. O Corinthians terminou o jogo com Wesley, Kaique e Arthur, o seu trio de ataque, num clássico, que é um momento diferente, uma ocasião especial, num clássico que o Corinthians pretendia defender o tabu de jamais ter perdido para o São Paulo nesse estádio. Então, assim, quem criou essa situação não foi o Mano. Obviamente não foram os jogadores. Foi o presidente e a sua diretoria. Mas jogadores foram vaiados, Yuri Alberto entre eles, principalmente o Yuri. O Mano foi vaiado na apresentação do time. E a torcida, de um modo geral, assim, a imensa maioria, apoiou o Corinthians do primeiro ao último minuto do jogo. As críticas, uma parte muito pequena delas, acaba sendo direcionada para quem toma a decisão, que é quem é responsável por tudo que está acontecendo após 4 rodadas de campeonato estadual. O Corinthians não tem um time. O Corinthians é como se fosse aquele carro. Os carros, você gosta de carros? Gosto. Os carros, eles são apresentados. Qual é o seu carro? Tal. Que ano? E qual o modelo? Às vezes o ano é um e o modelo é outro. O Corinthians inverte isso. O Corinthians é um carro. Ano 2024, modelo 2023. Isso não acontece no mundo dos carros. Acontece no mundo do futebol. O Corinthians é uma prova disso. É o time desse ano, modelo ano passado. Nada foi feito. Saíram 12, chegaram 3. Agora, o que para mim é o principal, o Augusto Melo e o seu diretor de futebol, o Rubens Gomes, o popular Rubão, eles têm sido criticados em alguns lugares, por algumas pessoas, entre nós aqui, sem dúvida, por terem falado demais, desde que alcançaram esses minutos de fama que as posições que eles ocupam no Corinthians entregam a eles, os minutos, né? Entregam a eles. Então, a crítica é por quem abre demais a boca e fala o que não deve. Talvez, pela primeira vez, eles tenham dito muito ontem, sem falar uma única palavra. Porque, como conversamos no programa de ontem, logo depois do jogo, era obrigação do presidente do Corinthians estar ao lado do Mano Menezes ontem, numa ocasião diferente, numa derrota simbólica para um rival de longa tradição. E esse presidente, que sempre falou demais desde que assumiu, desde que ganhou a eleição, na realidade, antes de assumir, deveria estar ao lado do técnico para responder as perguntas, ajudar a explicar o que está acontecendo, porque a responsabilidade é dele, e passar suporte ao técnico. Não tendo feito isso, talvez ele tenha falado bastante em relação ao que ele pensa sobre tudo isso. Temos mais assuntos sobre o Corinthians, mas é importante atualizar o mercado corintiano. Haverá contratações? Não. A gente traz essas informações aqui no Sport Center. Enquanto se recupera da derrota para o São Paulo, o Corinthians acelera a busca por reforços e pode pintar novidade em breve. O atacante Pedro Raul, que estava no Toluca do México, desembarcou nesta quarta em São Paulo para fazer exames médicos e acertar o contrato. A expectativa é gigante, estou muito feliz. Espero poder concluir logo as coisas para poder vestir a camisa logo. Disputa sadia, excelentes jogadores e sempre em prol do Corinthians a gente vai dar o nosso melhor. Além do ataque, a diretoria corintiana também quer melhorar as opções defensivas. A novela Mateuzinho, quem sabe agora, pode ter um final feliz. O Corinthians desta vez aumentou a proposta e ofereceu 21 milhões de reais pelo lateral do Flamengo. E tem outro jogador do rubro-negro na mira. O zagueiro Pablo é um nome em análise. Pablo já teve uma passagem de sucesso no Corinthians em 2017. Aqui uma atualização desta hora. O Botafogo encaminhou o acerto, a gente vai falar do Botafogo já, do Pablo. Então o Pablo, que estava nessa reportagem como alvo corintiano, jogou no Corinthians, foi campeão pelo Corinthians, está fechado, faltam aqueles famosos ajustes, assinar contrato e tudo mais, de
defender o Botafogo em 2024. A gente já fala então do Pablo no bloco do Botafogo. Que hoje em dia não é mais detalhe, né? É isso, exatamente. Ainda mais nesse noticiário que a gente está trazendo. Ô Praz, eu vou começar com o André, porque eu vou fazer uma pergunta pro André que eu acho que vai gerar a pergunta que eu vou fazer para você. Mercado corintiano, você ouve. O Mateuzinho, que já treinou até no Corinthians, já foi embora, já teve tudo. Quando você vê essa reportagem que a Gláucia trouxe, vê alguma solução de curto prazo? Não, o Corinthians precisa começar de fato a montar o seu time de futebol para 2024. Isso ainda não aconteceu. E veja, algumas declarações deixaram isso até claro, né? Para final do estadual, as coisas estarem mais claras em relação à montagem do elenco, quem vai chegar, quem vai sair. Então, esses pequenos episódios, pequenos no contexto atual, né, de coisas embaraçosas que acontecem de um jogador chegar a treinar e depois ter que ir embora, que foi o caso do Mateuzinho, jogador que na véspera da estreia do Campeonato Estadual, como o Lucas Veríssimo, se mandou porque resolveu ir jogar em outro lugar. Essas coisas todas, elas fazem parte de um contexto que ou você entende que é determinado por amadorismo ou incompetência ou ambos. E isso, muito provavelmente, é o que está acontecendo. A reformulação do elenco era necessária? Era necessária, nós não estamos discutindo isso. Mas saem 12, como que se monta uma equipe com 3 para 12 que foram embora? Então, algo está descompassado e o Corinthians precisa equilibrar isso. A comissão técnica precisa de jogadores. O Corinthians não pode conviver com a situação que tem sido a norma até agora. Substituições que o Mano Menezes precisa fazer são jovens. Não que seja ruim revelar jogadores, muito ao contrário. Mas não é disso que se trata. O Corinthians anunciou, por intermédio das pessoas que tomam decisões, que fariam contratações importantes e que o time seria protagonista em todos os campeonatos de 2024. O Campeonato Estadual já começou e o Corinthians está numa série de 3 derrotas. Praz, eu queria deixar para você a pergunta, até para o Fã de Esportes, eu gosto sempre de tirar muitas dúvidas com o Praz, não só sobre futebol, por tudo que o Praz se preparou e se prepara na questão de negócio, de gestão de futebol. Eu acho que esse assunto do Corinthians exige até mais isso do que a questão de bola. A nossa equipe de produção, nós buscando informação, a comissão técnica do Corinthians já trabalha com o ponto da virada do Corinthians, eventualmente ser a janela do meio de ano, por não acreditar que o Paulistão vai ser um tempo capaz de permitir achar as peças, dar um jeito para esse time. Por vários motivos, Rojas e Vera, que foram apostas nos últimos 2 anos o Vera, o último ano o Rojas, não aconteceram. Os meninos que vão subir podem ajudar, mas é muita pressão. Yuri Alberto em uma fase. É isso. Quando você olha o Corinthians, não é só uma questão de vamos botar para jogar uma hora em caixa. É um processo que essa janela talvez não recupere. Assim, o que me preocupa no Corinthians é óbvio que são as atuações, o desempenho. Só que a gente está falando de 4 jogos, de começo de temporada, que vários times vão ter dificuldade, né? Mas e aí quando tu começa a analisar, ampliar a análise, o que me preocupa é o contexto geral. São as atuações e o que tem se feito para que esse time, além do trabalho em campo, fora de campo, consiga sair dessa situação. Porque, volto a falar, começar a temporada de uma maneira não muito boa, isso acontece com vários clubes. Agora, a principal situação que também atrapalha muito, eu acho que faltou alinhar expectativa e realidade. Isso é o principal. O Corinthians não conseguiu ainda alinhar a expectativa que se criou, que se vendeu, com a realidade. Esse é um ponto. Então isso é muito complicado, porque aí gera um barulho muito mais alto do externo para o interno e acaba refletindo já no canto da torcida, acaba refletindo na declaração do jogador, do treinador. E ali nos bastidores eu usei uma comparação, né? É uma questão básica de planejamento. E no futebol isso é importantíssimo porque a gente tem as janelas, né? Sim. Então, e a janela do meio do ano é mais complicada porque tu vai ter que contratar jogadores ou do mercado mais caro, que é a Europa, ou então de clubes que já estão no meio da temporada e não fazem questão de se desfazer dos seus jogadores. Tu vai comprar um carro novo, tu tem um carro, mas tu quer fazer um upgrade, tu quer comprar um carro melhor. Tu vende o teu carro,
Só que já tem que ter outro carro engatilhado, praticamente comprado. Se tu não tiver, tu corre o risco de andar a pé ou andar de ônibus. Então, assim, é um planejamento mal, não sei se mal feito, mas mal executado. E aí, se acontecer isso mesmo, de conseguir fazer esse realinhamento só no meio do ano, 6 meses no Corinthians com esse barulho, é difícil, é muito difícil. A gente, claro, acompanha toda a situação do Corinthians, tanto nosso trabalho aqui na televisão como no espn.com.br, monitorando novidades de possíveis chegadas, da situação interna, tudo isso você acompanha na ESPN. Nós vamos...